CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! O CBN Universidade está começando nesta manhã de sábado, dia 23 de fevereiro. E para você que acordou cedo para ouvir o nosso programa e estava esquecido sobre o novo horário, não tem problema, que é só ficar sintonizado que a partir de agora tem muita informação. Só lembrando que, como acabou o horário de verão, a programação da CBN Campina Grande voltou ao horário normal. E nós, do CBN Universidade, estamos chegando a partir das 9 horas da manhã. E vamos saber o que é destaque no programa de hoje? Vamos falar sobre o preconceito. Porque, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, cresceu o número de brasileiros que disseram ser vítimas de preconceito no país. Eu vou trazer todos os números desse estudo e um especialista no assunto vai avaliar os dados. É indiscutível que nós somos um país racista. Hoje tem a coluna Direito e Cidadania, que traz como tema a união estável. O que configura união estável? O que configura união estável, juridicamente falando, no direito brasileiro? Tem informação para você, estudante da UEPB, que vai participar da colação de grau especial. Trago os detalhes para você não perder a hora de estar devidamente formado. E ainda uma pesquisa feita pelo Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES da UEPB, que desenvolve plataforma digital para ajudar no combate da obesidade infantil. A ideia é tentar transformar a tecnologia em um aliado para enfrentar esse problema. E é claro que com o Carnaval se aproximando, não poderíamos deixar de falar dessa festa, que em Campina Grande não é tão forte, mas que a UEPB tem trabalhado em prol do resgate dos antigos carnavais da cidade. Vem aí o Bloco da Cinquentinha, que ganha as ruas na próxima quinta-feira. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Carol Santos. E eu começo o programa de hoje falando sobre uma pesquisa divulgada pelo Datafolha, em que mostra o crescimento do percentual de brasileiros que apontam já ter sofrido algum tipo de preconceito, isso nos últimos 10 anos. Os dados apontam que 3 em cada 10 entrevistados já sofreram preconceito por classe social, 28% por questões de moradia, 26% sofreram preconceito por causa de religião, 24% por questão de gênero, 22% por cor, raça e ainda 9% por orientação sexual. E isso ao longo de 10 anos, e todos os índices apresentaram crescimento. A pesquisa foi realizada em 130 municípios brasileiros, em todas as regiões do país, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa aponta que, na análise por variáveis sociodemográficas, a maioria das pessoas entrevistadas se autodeclaram como pretos e a incidência é mais baixa entre os mais velhos e entre os que autodeclararam como brancos. Já o índice de vítimas de preconceito por classe social é mais alto entre os moradores da região sudeste, com percentual de 35%. O índice maior também está entre os mais jovens, com 36%, e entre os entrevistados que se autodeclararam pretos, no total de 46% dos entrevistados. O índice de vítimas de preconceito por local de moradia sobe entre os moradores de municípios com mais de 500 mil habitantes, com percentual de 34%. Sobe também entre os moradores de capitais, com 35% do total, entre os mais jovens, com 36% dos entrevistados, e entre os pretos, representando 38% do percentual. Por sua vez, o índice de vítimas de preconceito religioso se destaca no índice de 34%, entre os mais jovens, com 36% entre os pretos e 38% entre os evangélicos em geral. O índice de entrevistados que declararam que sofreram preconceito por seu tipo de sexo fica acima da média entre as mulheres, com 35%, e entre os pretos, com índice de 34%. Entre os pretos, a parcela de entrevistados que declarou que já foi vítima de preconceito racial sobe para 55%.
Por fim, o índice de vítimas de preconceito por orientação sexual é mais alto entre os que se declararam homossexuais ou bissexuais, respectivamente, 55% e 38%. Pois é, essa foi uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha. E nós passamos os números para o especialista, o professor Moisés Alves, que é especialista em educação para as relações étnico-raciais. Ele que hoje integra o Conselho Estadual para a Promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Racial. Para ele, os dados refletem a falta de incentivo na educação no Brasil. Vamos ouvir o que disse o professor Moisés Alves, que fez uma avaliação a pedido da produção do CBN Universidade sobre essa pesquisa. É indiscutível que nós somos um país racista, um país preconceituoso, um país cheio de problemas, na verdade, nessas relações étnico-raciais, humanas, dentro desse processo social que nós vivemos. Então é preciso que a gente perceba que, na verdade, a pesquisa reflete aquilo que também refletiu na eleição. Um país violento, um país que não se aceita ainda como país, e dificilmente um país que não se aceita como país vira uma nação, e é preciso que se compreenda isso também. Precisamos investir maciçamente na educação. Nenhum país sério, um país que queira ser nação, pode construir dentro da sua lógica sociológica, a partir de um olhar na sua formação antropológica, um processo de relações humanas respeitosa. Essa pesquisa reflete o país que nós temos, o país que pensa, e um país que pensa na violência, um país que não pensa nas desigualdades sociais, nas desigualdades de relação educacional, nas desigualdades de relação de saúde. Reflete claramente que um país que não reconhece o seu racismo, que não reconhece o seu preconceito, aliás, pode até reconhecer, mas que não assume, porque a partir do momento que existe uma série de programas públicos, de relações públicas, de propostas públicas que combatem o racismo, como é a questão da política de cotas, do Estatuto da Igualdade Racial, do reconhecimento às terras quilombolas, da necessidade de reconhecermos o povo indígena como povo irmão, eu não tenho dúvida nenhuma. Esse país precisa pensar na educação urgentemente, no investimento de aproximadamente 10% do seu PIB, para que possamos, de fato, chegar ao século XXI, aos meados do século XXI, ou ao final do século XXI, um país como nação. Fora desse processo, o que a pesquisa mostra, o que a pesquisa indica, é que nós somos um país com um olhar, com problemas de relações de todas as formas. Somos um país violento. Somos um país preconceituoso, somos um país racista, somos um país xenófobo, somos um país que precisamos aprender a respeitar os outros, com suas diferenças, com as suas ideias, com as suas religiões, com as suas construções. E precisamos reconhecer que nós somos um Estado racista, enquanto a gente não reconhecer isso. Um Estado que mata jovem de 14 a 29 anos. Um Estado que não reconhece um jovem como instrumento de futuro desse país, está fadado a ser um país fadado ao fracasso. E desta forma, reconheçamos. A pesquisa, não em sua plenitude, mas em sua grande parte, reconhece que é um país que precisamos resolver problemas seculares. E este país, sim, é um país chamado Brasil, que evidentemente precisa ser nação. Eu agradeço ao professor Moisés Alves, especialista em educação para as relações étnico-raciais, e fica sempre o alerta de que preconceito é crime e é algo inaceitável. E não é só preconceito pela cor da pele, não. Qualquer tipo é considerado crime. E tem um projeto bem bacana, que foi o trabalho de conclusão de curso de uma estudante de arte e mídia pela UFCG, que valoriza a mulher negra brasileira. O nome do projeto é Enegrecida, e esse projeto, feito por ela, é um trabalho multimídia que passa por várias plataformas e já foi exposto aqui em Campina Grande. Vamos ouvir o que disse a idealizadora do Enegrecida sobre este trabalho. O nome dela é Carolina Brito. O projeto Enegrecida é um projeto multimídia que foi fruto do meu TCC na graduação, e ele tem como temática a mulher negra brasileira. E uma das minhas linhas de pesquisa foi a literatura afro-brasileira, a partir do trabalho das escritoras mulheres, falando sobre essa realidade, sobre essa experiência do que é ser mulher negra no Brasil. E aí eu fiz um poema para o meu projeto,
Do poema, a gente transcriou para um ensaio fotográfico com 12 mulheres negras de diferentes tonalidades de pele, corpo, personalidades, e também um vídeo que esses produtos tanto existem em conjunto quanto eles também existem separados, assim, tudo em prol da temática que é abordada. É muito estranho você chegar para dizer que assim, uma parcela da população, a maior parcela da população é também a parcela que é mais esquecida. E aí, dentro de estatísticas e dentro de informações gerais, socialmente falando, a mulher negra ela não é muito bem colocada nos espaços, ela não tem muitas oportunidades. E aí, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com teoria e prática, a gente traz tanto para a universidade a temática, mas também pode trabalhar com ela socialmente. Foi assim a minha proposta dentro do meu TCC, e eu queria trazer também para outros alunos poderem debater e poder pensar sobre a temática, como eu já vinha trabalhando desde a época que eu terminei o projeto. Desde que eu terminei o projeto Enegrecida na graduação e que eu venho circulando com eles em alguns espaços, eu venho recebendo também depoimentos de mulheres, depoimentos de pessoas que não se alertavam para a gravidade da coisa, e que a partir desse momento eles passaram a pensar melhor sobre o papel e sobre o espaço em que a mulher negra está inserida socialmente. E aí eu vejo que o propósito de juntar a teoria e prática, ela vem sendo bem sucedido. Obrigada, Caroline. E se você ficou curioso para saber mais como é o projeto Enegrecida, tem uma matéria completa na TV da UEPB no YouTube. Basta você acessar a rede UEPB e pesquisar pelo nome do projeto. Vale a pena conferir. Aproveita para dar um like e adicionar as notificações, porque além do nosso programa CBN Universidade, a UEPB também tem a TV Online, que sempre usamos o canal para divulgar as ações e atividades que acontecem na instituição. E olha só, ainda no cenário das minorias, você sabia que a Universidade Estadual da Paraíba aceita que alunos e servidores usem o nome social? Pois é, a determinação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário, o CONSUNE da UEPB, desde 2017. Quem fala sobre o tema é o vice-reitor Flávio Romero. Vamos ouvir. Nós tivemos, num primeiro momento, nas redes sociais, na própria sociedade, nos meios de comunicação, uma reação bastante negativa em relação à resolução, e se deu por absoluto desconhecimento. As pessoas estavam opinando sobre a resolução sem conhecer sequer o conteúdo da norma, porque algumas pessoas estavam entendendo que, a partir daquele momento, qualquer pessoa poderia entrar no banheiro que lhe aprovesse naquele dia. Por exemplo, apenas para dar uma aplicação mais didática, você tem um rapaz que amanheceu o dia e amanheceu o dia se sentindo feminino. Então, naquele dia, ele vai entrar no banheiro feminino. E isso é um entendimento absolutamente equivocado da resolução. A resolução trata exclusivamente da adoção do nome social por transgênero e por travestis que fizeram o percurso, né, necessário para esta adoção. Então, para utilizar o banheiro, de acordo com a sua identidade de gênero, tem que passar por um processo formal, né, adotar o nome social, procurar a pró-reitoria, fazer o cadastramento. Isso não é um processo simples, porque também não é simples a adoção de uma redesignação de gênero pelas pessoas, não é? Então, não é uma situação fácil. Então, só para você ter uma ideia, nós tínhamos, à época, 2 alunos, né, pleiteando isso. 2, num universo de 22 mil alunos, de 19 mil alunos. E a procura tem sido bastante limitada, né? A nossa preocupação não é ter uma norma para atender uma grande demanda, mas ter uma norma que possa atender a quem necessita, né? Ou seja, por isso que é uma norma de ação afirmativa vocacionada ou voltada para uma minoria que é invisibilizada na sociedade. Então, acho que foi muito oportuna essa resolução, porque nós tivemos, por exemplo, uma nota de repúdio, um voto de repúdio da Câmara Municipal de Campina Grande sobre o tema, né, dizendo que afrontava os direitos da família, que era, ou seja, um pensamento absolutamente preconceituoso e conservador, que reflete um pouco o que a sociedade machista e preconceituosa do Brasil vê em relação ao tema, né? Porque, para muitas pessoas, o lugar do travesti e do transgênero feminino não é na universidade, é nas esquinas das ruas escuras se prostituindo. Então, o nosso papel enquanto educadores, enquanto instituição pública de ensino, mantida com o dinheiro do contribuinte, ela é pública, e por ser pública ela tem que ter uma vocação
né, e trabalhar no sentido de reconhecer as singularidades e as diferenças. Você ouviu a fala do vice-reitor da UEPB, Flávio Romero, sobre o uso do nome social que é permitido na instituição. E agora vamos para a nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade de hoje. Mas continua ligadinho com a gente que no programa de hoje ainda tem informação sobre o que configura união estável no direito brasileiro e os detalhes de uma pesquisa desenvolvida na UEPB que pretende combater a obesidade infantil. Fica sintonizado que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade, este programa que é produzido por alunos dos cursos de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG e que tem a supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Fica ligado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia, que até às 10 horas da manhã tem muita informação para você. E eu começo esse segundo bloco falando sobre uma pesquisa desenvolvida na UEPB que prevê a produção de energia através de matéria-prima sustentável. Esse trabalho foi um projeto aprovado pelo CNPq desde 2015 e que foi concluído agora com resultados positivos para o meio ambiente. Quem traz um pouco sobre esses resultados é a professora e a coordenadora do projeto, Verusca Brasileiro. Vamos ouvir o que ela disse. A gente foi motivado pelas condições climáticas, né, da nossa região semiárida e também pela questão do déficit de esgotamento sanitário. Como a gente já tinha alguns estudos preliminares com as microalgas, a gente viu uma potencialidade de ampliar esse estudo das microalgas na nossa região. Porque a gente poderia desenvolver as microalgas em grande escala, já que a região semiárida tem essas condições climáticas, como temperatura e alta luminosidade, bem como a gente também poderia implantar unidades de tratamento de esgoto, a exemplo do ASB, que é de baixo custo para essas regiões que têm praticamente zero o esgotamento sanitário. Então, a gente ia promover o saneamento através do esgotamento sanitário, e o efluente desse tratamento de esgoto poderia ser um meio de cultivo de baixo custo para a produção de microalgas. Por quê? Porque as microalgas, para se tornar viável produção de energia através das microalgas, tem que reduzir bastante os custos. E um dos custos mais elevados é o meio de cultivo, porque se utiliza diversas substâncias. Então, se a gente utilizar um meio alternativo, isso pode baratear mais o desenvolvimento dessas microalgas. Nós estudamos detalhadamente vários parâmetros, não só as condições físicas de cultivo, como também as condições químicas foram analisadas e a gente chegou à conclusão que dessas microalgas estudadas, a clorela foi a que promoveu a melhor biorremediação, porque a gente utilizava no cultivo efluente UASB, né? Ou seja, que ainda tem uma carga orgânica elevada, que não tem condições de lançamento, e depois a gente observou que após o cultivo a gente tinha uma redução de 60% da demanda química de oxigênio, né? Além disso, a clorela também apresentou uma alta produtividade, bem como também uma alta produção de lipídios, né? Ela foi a melhor das microalgas e, com isso, a gente chegou à conclusão que é viável o uso das microalgas para diminuir carga orgânica em águas residuárias e produção de energias renováveis. É importante que projetos como esse ainda continuem, porque, apesar de termos concluído o nosso estudo, ainda requer diversos outros estudos para viabilizar mais ainda. A gente gostaria de ter feito em escala maior, né? Em escala de produção elevada, para que a gente pudesse avaliar como seriam essas condições em céu aberto, né? Se teria realmente fazer um cultivo tipo numa lagoa de estabilização, ver quais seriam as condições a céu aberto a produção dessas microalgas. Você ouviu aí a professora Verusca Brasileiro. Trouxe pra gente o resultado do projeto de pesquisa que tem um nome bem grandão, então eu vou ler ele aqui para vocês. É o estudo da potencialidade da geração de biocombustíveis a partir de microalgas cultivadas em efluentes
de sistemas de tratamento anaeróbio de esgoto doméstico. Parabéns à professora e aos estudantes envolvidos nesta pesquisa. E essa é apenas uma dos muitos estudos que são desenvolvidos pela Universidade Estadual da Paraíba ou de maneira independente ou através de parceria com outras instituições. Agora, a gente muda de assunto para falar sobre união estável. Segundo dados da Central do Conselho Federal, entidade que congrega os cartórios de notas do Brasil, foi registrado um aumento de 57% no número de formalizações de uniões estáveis, isso de 2011 a 2015. Esse foi o último levantamento divulgado por eles, e que a gente imagina que hoje esse índice deve estar bem maior. Para se ter uma ideia, de acordo com o IBGE, no mesmo período avaliado, em que o índice de união estável cresceu 57%, o número de casamentos só subiu 10%. É uma diferença grande entre as duas formas. Mas você aí, ouvinte do CBN Universidade, sabe o que configura união estável no Brasil? Esse é um assunto para o professor Luciano Nascimento. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. O nosso tema, o tema da coluna Direito e Cidadania de hoje é uma interrogação que causa inquietação nas pessoas, ou na maior parte das pessoas, que é a que diz o seguinte: o que configura união estável? O que configura união estável, juridicamente falando, no direito brasileiro? Ora, a união estável é a união entre duas pessoas. Ela é disciplinada no direito brasileiro pelo artigo 1723 do Código Civil de 2002. Há mitos e mitos à luz dessa interrogação. Algumas pessoas dizem assim: quantos anos eu preciso estar com a outra pessoa para configurar a união estável? Não precisa de anos. Só precisa de momentos. Explicação. A união estável se dá não pela quantidade de anos que você está com uma pessoa, mas pelos objetivos pelos quais você decide se unir a esta pessoa. Ou seja, segundo o artigo 1723 do Código Civil Brasileiro, eu tenho alguns critérios. Eu preciso, para configurar a união estável, a convivência pública entre duas pessoas. A convivência contínua entre duas pessoas, a convivência duradoura entre duas pessoas, mas isto não implica nenhum tempo determinado. O Poder Judiciário, os tribunais superiores no Brasil já elucidaram essa questão. O que configura a união estável é o objetivo fundamental de constituição de família. Quando eu me uno a uma pessoa, mesmo que eu não esteja sob o mesmo teto que esta pessoa, ou seja, mesmo que nós não dividamos o mesmo teto, pode estar configurando uma união estável, desde que haja o objetivo comum entre as duas pessoas da constituição de família. Isto basta para configurar, portanto, a união estável. Eu não preciso viver com a pessoa sob o mesmo teto e não preciso conviver com a pessoa por 1, 2, 3 ou 4 anos. Isso não diz respeito à configuração da união estável. O objetivo fundamental é a formação de uma família, a constituição de uma família. Assim determina o Código Civil, lá no artigo 1723, assim como determina também a Constituição no artigo 226, parágrafo 3º. Ora, agora há implicações jurídicas que precisam ser analisadas, como, por exemplo, aquelas do ponto de vista previdenciário, aquelas que têm implicações previdenciárias. Quando eu estou numa união estável com uma outra pessoa e esta pessoa vem a falecer, eu tenho algum direito previdenciário? Por exemplo, se essa pessoa deixa alguma pensão, eu assumo o direito previdenciário do direito a esta pensão, e como eu posso provar que estava numa união estável e, portanto, tenho direito àquela pensão? O decreto 3048 de 99, emitido pela Previdência Social, estabelece lá uma série de critérios e uma série de instrumentos probatórios que a pessoa tem que apresentar para, portanto, adquirir o direito a esta pensão. Como, por exemplo, a certidão de nascimento de um filho em comum, como, por exemplo, na declaração de imposto de renda do falecido, a presença de que aquela pessoa era o dependente, e assim por diante. Há uma série de critérios estabelecidos
pelo Decreto 3048/99 da Previdência Social. Mas há uma questão que o direito brasileiro ainda não tratou sobre ela no que se refere à configuração da união estável. A configuração da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo? Ou união estável só se daria, portanto, entre duas pessoas de sexos diferentes? Não. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, em que reconhece a união entre duas pessoas como entidade familiar à luz do artigo 226 da Constituição Federal, a interpretação ela se torna extensiva, o que significa dizer, por outras expressões, que a união, pelos mesmos critérios do Código Civil no artigo 1723 e pelos critérios do artigo 226 da Constituição, a união entre duas pessoas do mesmo sexo, comprovados os critérios desses dois dispositivos jurídico-constitucionais, também se traduz por uma união estável no direito brasileiro. Até a próxima coluna sobre direito e cidadania. Obrigada, professor Luciano Nascimento, e até a próxima coluna Direito e Cidadania. E agora vamos para mais um intervalo aqui no CBN Universidade de hoje. Na volta, o nosso assunto é obesidade e ainda tem informação sobre a colação de grau especial da UEPB. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta e o recadinho é para você que é concluinte do período 2018.1 de algum curso da UEPB e que não conseguiu colar grau no mês de dezembro. É que a nova colação em caráter especial vai ser realizada na próxima terça-feira, dia 26 deste mês. A expectativa da Pró-Reitoria de Graduação da UEPB é que cerca de 100 estudantes devam participar da cerimônia especial de colação de grau. São alunos que, por alguma pendência, seja de carga horária ou ajuste de notas, no sistema, por exemplo, não conseguiram no período regular. E um detalhe, nessa colação especial também serão homenageados os melhores alunos de cada curso, o que chamamos de alunos laureados. A colação de grau especial será no auditório do curso de Psicologia no Campus 1, em Bodocongó. E agora a gente muda de assunto para falar sobre uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, da UEPB, que aborda a obesidade infantil. A pesquisa tem um nome bem extenso. Deixa eu ler aqui. O nome do projeto é Solução Inteligente de Tratamento da Obesidade Infantil por meio do potencial da Internet das Coisas. Esse é o nome do projeto. E para falar sobre as pesquisas, eu recebo aqui no CBN Universidade o professor Paulo Barbosa, que é do Departamento de Computação da UEPB. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Universidade. Bom dia a todos os ouvintes. Então, professor, começa falando para a gente, explicando para a gente em que consiste esse projeto. Esse projeto é uma iniciativa da Comissão Europeia e da Rede Nacional de Pesquisa aqui no Brasil, que visa avaliar o uso da tecnologia por jovens, por adolescentes, e sua influência no tratamento da obesidade infantil. A ideia é tentar transformar a tecnologia em um aliado para enfrentar esse problema. Na prática, de que forma é utilizada a tecnologia e a internet no combate à obesidade infantil? A criança poderá utilizar diversos dispositivos vestíveis que temos hoje em dia, tais como smartwatches, smartbands, outros tipos de dispositivos, games, aplicativos disponíveis no seu celular, no seu tablet, em videogames, entre outros. E com o uso desses produtos, através de uma inteligência artificial, soluções, sugestões, um coaching personalizado é gerado para os pais, para educadores, para profissionais de saúde e diversas outras pessoas e entidades interessadas na saúde dessa criança. A ideia, então, é projetar uma plataforma para acompanhar as crianças, né? Como seria assim na prática? Na prática, esse projeto ele consiste em 3 pilotos, um em Fortaleza, um outro em Madrid, na Espanha, e outro em Atenas, na Grécia. São escolas parceiras do projeto que disponibilizam em cada um desses pilotos mais de 150 crianças, né? E aí diversos cenários práticos vão ser experimentados. A criança utiliza, o professor sincroniza suas informações de sala de aula.
A criança utiliza a tecnologia, os pais fazem o acompanhamento em casa. A criança tem autonomia para o uso dos seus aplicativos, dos seus games, dos seus dispositivos. Então, são diversos cenários práticos que, juntamente, não só conosco de tecnologia, mas diversos outros pesquisadores, endocrinologistas, nutricionistas, pedagogos, pediatras, entre outros, né, vão fazer com que essa base de dados e essa inteligência artificial seja enriquecida. Quais são os dados e as informações que as crianças têm que passar para essa plataforma para que aí vocês possam acompanhar todo o processo? A coleta de dados, na maioria das vezes, ela é feita de forma lúdica. Não envolve a criança estar numa clínica e recebendo lá dispositivos e coletando sinais vitais. São criados games que geram missões, geram tarefas, geram atividades entre os estudantes que os motivam, né? E a partir daí, essa informação ela trafega em vários cenários onde ela é enriquecida. Então, dessa forma, as crianças vão estar passando vários tipos de sinais vitais, como, por exemplo, batimentos cardíacos, distância percorrida, informações sobre calorias, qualidade do sono. Além do mais, os jogos também estão coletando informações nutricionais. Diversos dados são passados no dia a dia da criança, informações do ambiente, como temperatura, umidade. Tudo isso, toda essa informação, ela é compilada e, de acordo com o que há no estado da arte atual, na pesquisa em endocrinologia, em nutrição, por aí vai, algoritmos são trabalhados para produzir informações úteis a todos os envolvidos. Então, são aplicativos que, de certa forma, influenciam as crianças, no caso da alimentação, na prática de exercícios. E aí os dados, vocês colhem esses dados desse aplicativo e vê como que está a evolução dessa criança em relação à diminuição de peso, por exemplo. Quase isso. Na verdade, a criança ela não é diagnosticada como sendo obesa ou não. Temos outros projetos. Não é necessariamente uma criança obesa, mas todas as crianças. Isso, são todas as crianças. E o objetivo é tentar identificar uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento. A criança poderia não ser obesa, mas ter um comportamento. Ter um comportamento e os riscos dela, de acordo com a avaliação dos profissionais, ser diminuído. Então, ela estaria mais distante ainda da obesidade. Ou poderíamos ter o caso de uma obesa e que saiu dessa classificação. Interessante. Agora, esse projeto ele é feito através de uma parceria entre várias instituições. Qual é o papel do NUTES dentro do projeto? Esse consórcio ele envolve 12 instituições, tanto do Brasil como da Europa, né? Temos diversos países na Europa envolvidos, tal como Espanha, Grécia, Portugal. E aqui temos institutos no Brasil, no Nordeste e no Sudeste. O nosso papel do NUTES como desenvolvedor de tecnologia é bem na concepção e implementação da plataforma mesmo, de internet das coisas. Então, toda essa parte de captação de dados, de comunicação dos dispositivos, de armazenamento na nuvem, de cibersegurança, de privacidade dos usuários, estão aqui. Eu, como professor de computação, eu não posso falar muito, não tenho a formação para falar muito sobre as questões de saúde. Existem outros centros que eles têm profissionais e pesquisadores nessas áreas mais dedicados ao projeto. No entanto, a gente tem uma boa interação com a comunidade aqui na UEPB, com professores de vários departamentos e cursos da área de saúde que colaboram conosco e têm acompanhado o desenvolvimento dessa tecnologia. O projeto ele segue até 2020, né? Até o ano que vem. Quais são os próximos passos para o andamento do projeto? O projeto ele foi aprovado em um edital chamado exatamente de Horizontes 2020, é o maior framework de projetos da União Europeia, e ele termina no final de 2020. Após a concepção da plataforma e todos esses estudos piloto, nós temos interesse em avançar em mais pilotos para outros cenários. Por exemplo, devido à sofisticação das escolas europeias que estão envolvidas, para que tivéssemos um reflexo aqui no piloto de Fortaleza, com toda a tecnologia exigida,
Infelizmente, não foi possível a parceria com escolas públicas no momento, de acordo com informações dos pesquisadores lá de Fortaleza, da Unifor, da Universidade Estadual do Ceará, entre outros. Então, temos o interesse, sim, de, a partir de 2020, buscar formas de inserir essa tecnologia em escolas públicas, ao nosso Serviço Único de Saúde, e gerar cenários nesse sentido. Também temos um outro projeto aprovado recentemente no edital de Internet das Coisas, estudos piloto do BNDES, que vai dar uma continuidade nesse projeto para pacientes diagnosticados de planos de saúde. Então, alguns planos de saúde do Nordeste se interessaram pela solução, geraram contrapartidas, e a gente pretende, em 2021, por exemplo, estar em andamento nesses outros projetos. Até o momento, assim, qual a avaliação que vocês fazem dentro desse projeto? Ele vem surtindo resultado? O projeto iniciou no ano passado, ele foi aprovado no ano retrasado e a grande parte de desenvolvimento dele foi no ano passado. Tiveram várias reuniões, tanto aqui no Brasil como na Europa. Ele foi muito bem avaliado pela Comissão Europeia e avaliadores brasileiros em uma reunião recentemente lá em Bruxelas, né? E foi um ano de muito progresso e desenvolvimento, interação, interdisciplinaridade. Tivemos diversos engenheiros, programadores contratados pelo NUTS para se dedicarem totalmente a esse projeto. Diversos pesquisadores se engajaram também, artigos científicos foram publicados. Então, as contribuições são enormes. Divulgação em meios científicos, em feiras. Então, o progresso é bastante positivo. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no CBN Universidade. Esperamos que você possa voltar aqui mais vezes para falar dos próximos projetos, né, da continuidade do projeto que vai ser levado adiante aí, com a chegada também desses novos projetos, como o senhor falou, e um bom trabalho para o senhor. Obrigado a todos. Um bom dia aos ouvintes da CBN. Agora o CBN Universidade vai para uma pausa rápida, mas fica sintonizado com a gente que na volta eu trago detalhes sobre o Bloco da Cinquentinha. Isso mesmo, a festa de carnaval promovida pela UEPB, que vai desfilar pelas ruas centrais de Campina Grande. É rapidinho, CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade, de volta. Já no último bloco deste sábado, mas no clima do carnaval. Afinal de contas, no próximo programa estaremos no meio da folia. Calma, é só do jeito de falar mesmo. Aqui em Campina Grande, como todo mundo já sabe, o ponto alto do período carnavalesco são os encontros religiosos, que atraem muita gente para a cidade. Quem prefere a calmaria, a reflexão, a oração, tem a nossa cidade como destino certo. E a repórter Emanuele Carvalho preparou um giro com as informações sobre os principais eventos que acontecem aqui em Campina durante o período carnavalesco. Fica ligado. O evento da Consciência Cristã, que reúne os evangélicos, vai acontecer entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março no Parque do Povo, com programação nos turnos da manhã, tarde e noite. São dezenas de palestras, pregações, feira de livros bíblicos com mais de 5.000 títulos e programação para as crianças. O tema este ano é a prioridade do reino. Entre os preletores confirmados para o evento, o nome mais aguardado é o de John Piper, um pastor norte-americano conhecido internacionalmente com mais de 40 livros sobre evangelização publicados. A inscrição para a Consciência Cristã é gratuita através do site conscienciacristã.org.br, tudo sem acento. Já os católicos se reúnem em mais uma edição do Crescer, que este ano acontece de 3 a 5 de março na Casa de Festa Espásio. O evento deve reunir até 50.000 pessoas nos 3 dias de realização. O tema deste ano será Família, Amor que Constrói, pretendendo discutir o papel da família na sociedade. O evento é gratuito e estão previstas as pregações do padre Christian Shankar, de bispos de diversas dioceses, e a participação de cantores como Salete Ferreira, da comunidade Canção Nova.
Os espíritas têm encontro marcado de 1 a 5 de fevereiro no Centro de Convenções do Garden Hotel. É a 46ª edição do MIEP, o Movimento de Integração Espírita na Paraíba. O evento tem programação para adultos, jovens, crianças e bebês. É preciso fazer um cadastramento pago no site amcg.com.br. O valor varia de acordo com a idade do participante. Dentro da programação, também estão previstas apresentações culturais e uma das palestras mais aguardadas é a do psicólogo de Campina Grande, Rossandro Klingey, da Rede Globo. O tema este ano é Maria de Nazaré, eis aqui a serva do Senhor. O encontro da Nova Consciência reúne todas as crenças e chega à 28ª edição, tendo sido pioneiro dos encontros realizados em Campina Grande. O evento recebe fiéis de várias religiões, seguidores de seitas e correntes filosóficas, artistas e pesquisadores da ciência. O objetivo é criar discussões sobre a sociedade, a tolerância e a cultura de paz. Este ano, a reflexão será sobre os novos paradigmas para o desenvolvimento econômico, social e cultural. O encontro da Nova Consciência será entre os dias 1 e 5 de março, no Sesc Centro. Outros encontros paralelos acontecem, como a Palavra Revelada dos evangélicos e os Remidos no Senhor dos católicos. Emanuele Carvalho, para o CBN Universidade. Obrigada, Emanuele Carvalho. E hoje já tem bloco saindo pelas ruas de Campina Grande. É o Ferro Folia, tradicional na cidade, que sai ali da rua Rui Barbosa, no centro da cidade. E a concentração deve começar no início da tarde. De acordo com a organização do bloco, a saída está prevista para as 4 horas da tarde. E esse é o 9º ano que o bloco desfila pelas ruas de Campina Grande, e sempre arrastando um número maior de foliões. E nesta semana também ainda vai ter o Bloco da Cinquentinha. Já falamos sobre ele no programa passado, mas eu estou aqui reforçando para você que gosta de carnaval tradição, com aquelas marchinhas autênticas. Pois é, o bloco idealizado pela Pró-Reitoria de Cultura da UEPB vai sair na próxima quinta-feira, dia 28 de fevereiro. A concentração vai ser no Centro Artístico Cultural, ali no antigo prédio de administração por trás da Agência Central dos Correios, a partir das 3 horas da tarde. Por volta das 5 horas, os foliões farão percurso por ruas centrais aqui da cidade. E o bloco termina na Praça da Bandeira, onde está prevista a apresentação de mais artistas locais para animar quem gosta de carnaval tradição. O Bloco da Cinquentinha foi criado para homenagear os 50 anos da UEPB e se mantém firme até os dias de hoje. E você pode participar. É de graça, pode se fantasiar, levar o confete e a serpentina e cair no frevo. Bloco da Cinquentinha, próxima quinta-feira, dia 28, e você não vai ficar de fora. E no Carnaval de Campina Grande ainda tem vários outros blocos. No dia 5 de março é a vez do Jacaré do Açude Velho ganhar as ruas, com concentração ali na frente da Associação Campinense de Imprensa, com saída prevista para as 2 horas da tarde. E ainda no dia 9 de março tem o bloco do Rubacão da Socorro, que sai da Vila do Artesão, sem contar nos dias de desfile do Carnaval Tradição, isso de 2 a 6 de março, com as escolas de samba, traços carnavalescas, Bumba Meu Boi e grupos indígenas. Então, durante o Carnaval, seja em evento religioso ou seja na folia, aqui em Campina Grande, ninguém fica parado. E para você que vai cair na folia no Carnaval, a hidratação do corpo é um item que não pode faltar. E esse é o tema do nosso Saúde A de hoje. Afinal, quando o assunto é corpo hidratado, a lição tem que ser diária. Vamos ouvir. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Tenho certeza que não há nenhum ser humano na Paraíba que não esteja percebendo o quanto está quente. A gente vai vivendo e derretendo, não é não? E esse suor vai levando a água do nosso corpo embora. Por isso é tão importante pensarmos na hidratação, não só no calor, claro, mas com temperaturas mais altas,